Boa noite, pessoal. Está começando mais um episódio do Fala Doc, podcast médico de São Gabriel. E esse é o nosso episódio número 11. Boa noite, Bina. Boa noite, Romeu. Boa noite a quem nos acompanha, especialmente os que estão aí ao vivo, né? Pela nossa live aí no Giancarlo Bina Oficial, no Facebook, também nosso Instagram, do @faladoc_podcast. Mais uma vez, um prazer estarmos juntos aqui recebendo nessa noite uma convidada especial. Uma convidada especial e uma empreendedora, né, Bina, que está trazendo alguns investimentos para a nossa cidade na área da saúde e tem muito a engrandecer esse podcast nesse episódio de hoje, não tenho a menor dúvida. Boa noite, Fernanda, é uma honra te receber aqui. Fernanda Bastos é a nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que vai nos trazer lindas histórias para compartilhar conosco e com os nossos seguidores. Certo, uma boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo agora. Agradecer ao público que parou às 7 horas da noite, mandei os convites para os meus amigos também. Legal. Agradecer também o convite de vocês, Romeu, Bina, pela oportunidade. Espero que seja uma noite agradável, que a gente consiga compartilhar bastante coisas. E é sempre um prazer, né? Eu digo, São Gabriel é minha segunda casa, às vezes talvez até a primeira, né? Perfeito. Então, é um prazer também estar... A comunidade de São Gabriel acolheu muito bem as empresas que a gente instalou aqui. Então, sou muito grata a isso também. Muito bem. Fala Doc, Fernanda, tenho um imenso prazer de receber. E a gente tem como principal obrigação aqui no podcast ser generoso. Ou seja, a gente apresentar as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não são... A comunidade não conhece a todos, assim como não nos conhece também, e funcionar como uma porta de entrada para as pessoas do conhecimento. Que a gente recebeu uma mulher que é empreendedora, que vem de outra cidade, que busca trazer desenvolvimento, crescimento, educação, especialmente na área da saúde, para nós é muito importante. Então, eu começaria esse nosso bate-papo te perguntando, quem é a Fernanda Bastos? Bom, a Fernanda Bastos é sonhadora, né? Eu sempre fui muito sonhadora, sempre corri muito em busca dos meus objetivos pessoais e do meu propósito. Eu nasci em Santa Cruz do Sul, sou enfermeira de formação, sou filha de comerciantes. Os meus pais, desde jovens, trabalhavam no comércio e eu me criei do lado do comércio. Então, a partir dos 5 anos, eu sempre estive junto ao público, visualizando como é que se trabalhava com o público e também com vendas, né? Toda essa articulação com pessoas. E sempre foi muito minha paixão, pessoas, né? Então, a partir dali, eu tinha o contato já com o público, com empreender, com buscar inovações, fazer coisas diferentes internas, via como o pai trabalhava com os funcionários, a articulação dele, né? E isso era muito importante para mim. E os meus valores familiares me trouxeram onde eu estou hoje, né? A questão da honestidade, a questão de desenhar aquilo que a gente quer para nós, né? Os nossos planejamentos de vida e em busca deles, né? As pedras vão vir no caminho. Eu acho que empreender há muitos anos atrás, como eles empreendiam há 40, 50 anos atrás, já era desafiador, né? Então, a gente sabe o quanto que a gente tem obstáculos na vida de empresário e isso me trouxe a ser empresária. Mas antes disso, eu sempre gostei muito da área da saúde. E foi quando, aos meus 10 anos, que a minha avó veio adoecer e eu fiquei com as mãos atadas, né? O que eu vou fazer para ajudar ela? E, enfim, dali eu descobri que eu não conseguia ajudar ela, então eu precisava ajudar as pessoas na área da saúde. Foi aí que eu decidi fazer enfermagem, né? Então, eu fiz a enfermagem, me dediquei àquilo, mas sabendo, desde o princípio, que eu queria empreender, né? Que eu já vinha de uma família de empresários, então para mim fazia muito sentido aquilo. E automaticamente, a posterior à minha formação, dentro da formação, graças a Deus, tive professores maravilhosos e que eu sempre, dentro da própria formação, eu sempre fui a aluna que sempre procurava fazer algo a mais. Eu era bolsista, eu ficava dentro da faculdade, ou participava de grupos de gestantes, enfim, fazia muitas outras atividades além do curso apenas. Então, sempre já fazia o diferencial ali. E após a formação, eu tive a oportunidade, 2 dias depois de formada, me ligaram da Unisc para mim ser professora, né? Então, eu fui professora na época das férias e depois no outro semestre também. E a minha avó era professora. Na própria enfermagem. Na própria enfermagem. Qual era a cadeira? Na graduação de enfermagem e educação continuada.
Isso. E também fazia parte de supervisionar estágios dentro da saúde pública, que é onde eu tinha feito todo o estágio também em Porto Alegre, sendo que eu fiz a minha faculdade na Unisc e tive a oportunidade de conhecer parte de Conceição, enfim, fui para Porto Alegre porque eu queria fazer coisas diferentes. Eu queria fazer a minha formação diferente do normal. Então, quando eu fui a Porto Alegre, eu tive uma vivência muito grande, né, de me experimentar numa cidade onde eu não conhecia ninguém, de conhecer pessoas, o público diferente, o jeito que eles trabalhavam de uma forma diferente. Então, daquilo ali eu consegui resgatar muitas coisas que eu tinha na minha infância, das articulações que existiam para crescimento, e a partir daquilo eu consegui visionar, né, o meu crescimento. E aí eu fui trabalhar no hospital, onde eu conheci o Romeu também. Exatamente. No Hospital Santa Cruz. Então, tive a oportunidade de trabalhar 2 anos lá. Lá também tive a oportunidade de trabalhar no ambulatório acadêmico de medicina, onde eu consegui atuar em diversos campos de gestão também interna, e dali eu comecei Quando eu era professor, tu era coordenadora do ambulatório, do ambulatório acadêmico de medicina. Isso aí. Eu fui Exato. professor até 2015 lá, né? Eu acho que Isso. foi mais ou menos o ano que tu saiu, acho também, né? 2014, 2014 2015, eu né? saí. Finalzinho de 2014, 2015, mais ou né? menos. Isso. E então ali eu tive uma vivência muito grande com os médicos, né? Toda essa questão de gestão interna também, porque eu fazia gestão não só da parte da enfermagem, mas também da parte administrativa, a parte de limpeza, organização de consultórios, enfim, toda a organização também de planejamento financeiro, de não ter custos altos. Então, ali eu comecei a voltar o meu perfil de empresário. Gestão Pura, exato. E dali começamos a trabalhar dentro do laboratório acadêmico com vacinas, que é uma vacina específica de Palivizumab, que é disponível apenas na rede pública, e eu era responsável pela 13ª, 16ª e 8ª coordenadoria desta vacina, porque era uma vacina caríssima que o governo disponibiliza, que é em torno de 8 a 10 mil reais cada aplicação. Então, eu comecei a ter contato com vacinas e vi um nicho de mercado dentro de Santa Cruz. Aí o que eu fiz? Eu fiz o levantamento dentro de Santa Cruz, se existia a possibilidade de existir outra clínica de vacinas pela demanda que existia na época. Já tinha uma clínica lá. Que já tinha uma clínica de 18 anos na cidade. Sim. Né? E dali eu comecei a fazer a avaliação, o estudo dentro de Santa Cruz para ver a viabilidade do negócio. Né? E aí eu visualizei que sim, que era possível, né? Que era uma clínica que existia há muitos anos, mas que não tinha questão de planejamento de marketing, não tinha contato com os outros médicos, não fazia movimentação na cidade. Então, ali que eu decidi abrir, em 4 meses eu abri com recursos próprios, né? Sempre, e isso é uma coisa que eu gosto de frisar, porque as pessoas que às vezes estão escutando, porque foi ajuda da família, porque alguém ajudou, porque alguém deu. Não, sempre foi com recursos próprios. E uma coisa bem importante, quando a gente quer, a gente faz. A gente corre atrás do nosso propósito. Então, mesmo que a gente não tenha condições financeiras, a gente hoje tem muitas oportunidades, muitos investimentos, tem Sebrae, tem muitas portas de investimento que, se você que está nos assistindo tem vontade de empreender, existe possibilidade. E não precisamos de rios de dinheiro para começar a empreender em nenhum negócio. Perfeito. Né? Isso que ano foi? Isso foi 2013. 2013. Faz 11 anos. Nossa. Passou rápido, né? Eu digo assim, passou rápido entre aspas, né? Quem tá ali no perrengue do dia a dia sabe que não. E tu criou a Imuniza, que Isso. é uma clínica de vacinas, né? Que ela acabou, como diz o gaúcho, se espraiou, né? Foi pra Cachoeira, foi pra Sobradinho, né? E veio parar em São Gabriel. Exato. Em que ano tu vieste pra São Gabriel? 2020. Tá. 2019 começamos as tratativas. Tá. E 2020 inauguramos. Quer contar? E agora tu pode contar. Quer contar? O que eu conte? Agora essa parte tu pode contar. Em 2019, eu fui convidado para atender na clínica, nossa vizinha aqui do lado, na Clínica Quality, né? E o Paulo Almeida, ele era um dos diretores da clínica e me disse assim, Romeu, eu preciso trazer uma clínica de vacinas para São Gabriel, que não temos clínicas de vacinas aqui e tal, os colegas estão me cobrando, os pediatras perguntam e tal. Na época do Covid, né? Se falava muito em vacina de já Covid. Já estávamos falando em coisa de Covid, né? A gente estava já no início da pandemia, né? No início da pandemia. Né? E ele me perguntou assim, tu conheces alguém? Eu disse, olha, eu conheço uma pessoa que, inclusive, foi minha vizinha, que a Fernanda morou um tempo numa casa em diagonal a minha, na mesma rua, na Rua Atenas, lá em Santa Cruz. Né? Eu conheço uma enfermeira, que ela tem uma clínica de vacinas há alguns anos, trabalhou comigo no Hospital Santa Cruz, trabalhou comigo quando eu dei aula na Unisc, e que ela é super competente, uma guria pra frente, é empreendedora, acho que é a pessoa que tem o perfil certo, né?
E aí tu lembra que eu te liguei, né, Fernanda? Eu fiz um telefonema pra ti, disse, Fernanda, assim, assado e tal, então abrir uma clínica aqui, o pessoal quer botar uma clínica de vacinas, tu tem interesse? Eu disse, tenho interesse, sempre tenho interesse e tal, não sei o que. E aí fizemos algumas reuniões, a Fernanda veio aqui conhecer, a gente foi lá conversar com ela, o pessoal foi, na época, trabalhava na clínica, era um dos sócios da clínica, deve lembrar o Daniel Monge, que era neurocirurgião, neurologista, trabalhava aqui conosco, né? E aí ele foi a Santa Cruz também, a gente fez algumas reuniões lá e começamos algumas tratativas e trouxemos a Imuniza, que inicialmente se instalou aqui na clínica Quality e posteriormente foi lá para a clínica Tolosã. Isso aí. Isso mesmo. Então você já tem 4 anos. 4 anos já. Nossa Senhora. E estava bem no período que a gente estava fazendo, eu estava fazendo a expansão da clínica, né? Então foi também esse um movimento importante, porque como a ideia era expandir para todo o Rio Grande do Sul, a fronteira, nós não conhecíamos. E talvez não teria vindo para cá se não fosse tu. Muito obrigado. Talvez. Na verdade, tudo é um efeito borboleta, né, Bina? Aquele filme, né, que Fantástico. Um telefonema, das vezes que a gente dá hoje, muda totalmente a história da nossa vida lá na frente, né? Com certeza. Então... É um quebra-cabeça, né? Se a gente olhar para trás, é um quebra-cabeça que vai se montando e a gente às vezes não entende porque algumas coisas acontecem, né? Alguns contatos. Eu tô aqui eu tô em São Gabriel hoje, aqui nesse podcast, tomando um vinho com vocês. Por sinal, a Fernanda trouxe um vinho de presente para nós aqui. Fernanda, muito obrigado, viu? Esse não fala português? Esse aqui, ele fala... argentinês. Obrigado pelo presente, mas infelizmente a gente não vai poder tomar ele hoje porque a gente não tem saca-rolhas, então a gente está tomando mais simplesinho. Estamos aceitando doação de saca-rolhas. Estamos aceitando doação de saca-rolhas. Esse aqui pode trazer o saca-rolhas. Exatamente. E esse aqui, pelo menos, ele tem a rosquinha. Então nós estamos tomando o vinho da rosca. Fernanda, um sucesso aí dos empreendimentos. Muito bem. Lembrando que quem está nos assistindo aí pelo Facebook, vá lá no nosso Instagram e dê essa força aqui para o FalaDoc, @faladoc_podcast, e pode acompanhar, né, que estamos ao vivo por lá também, né? E a nossa página ela foi aberta na última entrevista aqui com o Dr. Fernando Lemos e a repercussão tem sido muito grande. Já está a entrevista do Fernando Lemos lá no Spotify, acompanhem também. E no YouTube também. E então também quem puder e tiver Instagram aí, vai lá e curte e nos segue. Curte não, só do tempo do curte. Segue a gente lá. Segue a gente no Insta lá. Em seguida, em alguns meses, provavelmente, essas nossas lives no Instagram, para quem está nos assistindo e para entender, provavelmente elas vão ser migradas para o YouTube. Só que nesse momento a gente quer aumentar o número de seguidores no Instagram, porque o Instagram é onde a gente publica os cortes, é onde a gente coloca a nossa agenda, né, Bina, para divulgar os nossos convidados, para divulgar um pouco do nosso trabalho aqui dentro. Então, nesse momento, a gente quer aumentar um pouquinho o número de seguidores. Talvez a live no Instagram não seja a mais fácil da pessoa assistir, porque é ruim dela assistir numa Smart TV, no computador, eventualmente, né? Então, mas nesse momento a gente quer que você siga o nosso perfil no Instagram para aumentar o nosso número de seguidores e com isso a gente ter mais visibilidade e, como a gente fala, né, Júnior, levar informação de qualidade, né, até as pessoas. Fernando, então 4 anos de São Gabriel, quase uma gabrielense, né? Quase uma gabrielense. E há uns 2 anos, mais ou menos, houve um turnover, assim, de mudança de projeto aqui dentro, né? Com a criação de uma clínica, uma policlínica com um plano assistencial. É isso? Exatamente. Aí, ao longo deste período, né, estando em São Gabriel, tivemos a oportunidade de estar fazendo parcerias com médicos locais, né, para que a gente abrisse, então, esse plano assistencial, que é o plano Estarmed, que ele veio muito com a força de, além de valorizar os médicos locais, né, também facilitar para a nossa população com valores mais acessíveis à medicina, né? Então, hoje, a Estarmed está muito bem colocada dentro de São Gabriel. Eu fico muito feliz, assim, porque cada vez os números aumentam mais, nossos associados. O nosso feedback do nosso associado é um feedback muito alto, um nível alto, né? Quem dificilmente está dentro da Estarmed, ele vai sair, porque a gente sabe da qualidade que a gente entrega para o nosso paciente, né? Além de toda a gama dos profissionais que hoje atuam conosco, são profissionais de qualidade.
né? Não é todos os profissionais que entram em contato conosco que a gente aceita que vai trabalhar conosco, porque sim, tem muitas pessoas que entram e querem trabalhar conosco, só que a gente não aceita, porque a gente avalia currículo, né? Então, até porque a gente tem que entregar isso para o nosso público, né? Para o nosso cliente, qualidade, né? Então, além da diversidade que nós estamos colocando dentro do plano assistencial, que além de médicos, a gente tem uma parceria exclusiva com a Santa Casa, né? Com desde procedimentos cirúrgicos, ambulatoriais, internação. Então, isso também é um diferencial muito grande da StarMed, né? E agora estamos próximos à nossa inauguração, né, que é o nosso espaço, que nós vamos ter 12 consultórios médicos. 12 consultórios médicos, amplos, diferenciados, de estrutura qualificadíssima. Os detalhes, estamos pensando assim, com muita segurança também, que isso é extremamente importante, digamos assim, que é uma parte mais importante quando a gente fala em saúde, é a segurança do paciente. Né? Então, ali os pacientes vão ser atendidos como um todo, ele vai passar por triagens, ele vai passar por inúmeras outras novidades que a gente vai estar trazendo ao longo da nossa inauguração. Que está prevista para o mês de outubro. Que está prevista para o início de outubro. Então, estamos nos finalmente da obra. Ela estava inicialmente prevista até para início de metade de setembro. De setembro, mas é só que aí nós obra, optamos... né, além da obra, nós optamos também pela questão da política, né? Entendi. Que a gente consegue... A ênfase na StarMed, ela consegue ser um pouco diferente depois da política. Então, a gente passa esse período também para dar holofotes para quem precisa, e depois a gente começa o nosso trabalho diferenciado. Perfeito. Né? Que as pessoas conseguem ter mais dedicação, um olhar diferente para dentro da StarMed, que elas consigam fazer o tour, porque nós vamos ter tour com as nossas recepcionistas, que as pessoas vão poder conhecer os nossos espaços, né? Para que entender realmente como a gente trabalha, né? Não precisa ser cliente para estar lá dentro, para conhecer nosso espaço. Então, realmente vai ser algo totalmente diferente, nunca visto em São Gabriel. E esse foi um investimento muito grandioso, assim, muito em termos de números e também números e tempo. E tempo, né? E tempo também é dinheiro, né? Claro. E nós tivemos muitas reuniões para deixar tudo muito redondo. Realmente, assim, algo que realmente a pessoa se sinta que ela foi feito para ela. Certo. Né? E um atendimento totalmente personalizado a cada pessoa. Uhum. Não vai ser algo assim, não vai ser uma clínica que o paciente vai entrar e não vai se sentir acolhido. Isso parte dos meus propósitos de vida também. Né? A pessoa ela tem que se sentir dentro do espaço confortável e acolhida. Então, por isso que a gente vai ter lounges, para que as pessoas se sentam em locais diferentes, que elas não se sintam em qualquer lugar. Elas sintam que ali elas estão sendo bem cuidadas. Perfeito. E esse é o perfil da StarMed. Perfeito. Aonde é o endereço da StarMed, da clínica? Onde será? Rua Barão de São Gabriel, 891. Do lado da Marta Herr, um pouquinho antes da Marta Herr. Antes da Marta Herr. Isso. Muito bem. Desculpa interromper, a Kátia Raposo está nos assistindo nesse momento. Secretária de Saúde. Um abraço, doutora Kátia. Abraço, Kátia. Fernanda, vai ao encontro do que tu imaginava, mesmo sem antes haver inauguração da StarMed, vai ao encontro do que tu inaugurava, esse tempo que foi dedicado, do que tu espera encontrar no início de outubro lá na clínica, na StarMed? Com certeza. Além, porque eu tenho muito a questão comigo que quando não era para ser antes, que talvez se fosse a inauguração anterior à data prevista, não teríamos todos os planejamentos estratégicos e também internamente aquilo que hoje eu consigo visualizar, né? Porque aquilo que a gente faz com muita pressa, a gente não dá atenção ao detalhe, né? E eu gosto muito de planejar. Então, a StarMed, ela vai ter um planejamento estratégico a partir da inauguração muito diferenciado. E eu só não vou abrir agora, eu falo diferenciado porque eu não posso abrir agora, porque são novidades que a já vai trazer na inauguração. Mas um spoiler podia dar, né? Spoiler O lounge já é um spoiler. Triagem já é um spoiler. Perfeito. E deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui que eu acho que é importante. Qual é a diferença de fazer saúde na área, na região de Santa Cruz do Sul, e fazer saúde, trabalhar em saúde aqui na campanha Quase Fronteira? Carência. Né? A carência dos interiores e da fronteira é muito grande na área da saúde. A gente tem para empreender dentro da fronteira, tu tem vários nichos que ainda não estão ocupados, né? Por exemplo, a própria vacina. Ela não era um nicho ocupado dentro da fronteira. Não existia uma clínica especializada de vacina.
Assim como tem muitas outras áreas que hoje dá para se empreender em São Gabriel. Né? Dentro da área da saúde. Dentro da área da saúde. Muitas. Por exemplo, coisas básicas, tá? Que hoje não tem em São Gabriel uma clínica de idosos especializada. Particular. Não existe. Né? Olha aí, ó, você que está nos assistindo, caindo de maduro, consultoria com a Fernanda. Então, sempre quando a gente vai visualizar uma cidade, a gente abre um leque daquilo que existe. Claro. E a gente avalia as populações. Hoje a população de São Gabriel é uma população mais idosa, ou ela é uma população grande dos 0 aos 18, e a população maior também dos 45 em diante. Essa população, essa lacuna dos 18 a 45, é um nível muito baixo que tem aqui, porque não tem empregabilidade. Não tendo empregabilidade, as pessoas saem da cidade para se empregar. Ou são pessoas que são herdeiros dessa faixa etária, ou são pessoas que querem continuar os próprios negócios da sua família, ou não vão trabalhar. São poucos aqueles que conseguem trabalhar. Porque hoje, quais são os grandes locais que empregam? Hospital, Marfrig, Urbano e Exército. E o Exército. Sim, mas tem muita gente de fora. Sim. Né? Então, assim, se tu for olhar o nicho que hoje nós temos de empregabilidade, é muito baixo nessa faixa etária. Então, a gente tem que empreender ou para a faixa etária até os 18 ou para a faixa etária acima dos 45. Parte deste princípio. Né? E aí eu vou para a mão de obra que eu tenho em São Gabriel. O que eu tenho que avaliar, o que eu tenho em São Gabriel? Quais são o que eu tenho para oferecer? Porque também isso é um dificultador muito grande aqui. Né? Qualidade de serviço. Porque hoje não se tem, por exemplo, como nós estávamos conversando antes de a gente iniciar, dentro das escolas, a importância de mostrar para as pessoas, para os adolescentes, a importância do trabalho. Né? Eu sei que as criações hoje estão diferentes, as gerações estão diferentes da nossa época, que era mais rígido, que era cobrado, né? Que tu não podia deixar a cama sem estar estendida, tu não podia deixar de lavar uma louça, não podia... As mulheres, né? E os homens, ao mesmo tempo, estão ajudando os pais, enfim. Então, nós tínhamos uma geração diferente, que hoje não se existe. Então, cabe muito às escolas estarem olhando para esses adolescentes e tem programas governamentais para isso dentro das escolas. Inclusive, tanto que esses programas eles podem ser incutidos tanto em escolas privadas como em escolas estaduais ou municipais, públicas, enfim, né? públicas. Públicas. Então, são o Junior Achievement, que é um projeto muito interessante do Sebrae, que é onde tu ensina a criança ou adolescente a empreender. Ele cria empresa, ele desenvolve marketing, ele vai para venda, ele vai para o público, ele entende, ele engaja e é isso que ele visiona. E daí, talvez, muitas vezes dali que saem os projetos de vida. Que saem grandes negócios que geram grandes empregos e grande número de empregos. E a oportunidade, né, de interagir, né, com as pessoas, né, interagir, isso é muito importante. Só que na época da minha avó, provavelmente a gente é mais ou menos da mesma geração, né, Bina? Teus avós também, né? O sonho deles é que os seus filhos e os seus netos tivessem uma carteira assinada, né? E isso cada vez mais está mudando, né? Na época dos nossos pais, talvez o sonho deles é que os filhos tivessem a faculdade, né? Um diploma na parede, né? São Gabriel tem em torno de 59 mil habitantes, até 2020 por aí eram 9 mil carteiras assinadas. Imagina. É muito pouco. Essa questão de oferecer oportunidade também eu posso falar rapidamente sobre uma experiência de vida. Eu não tive a oportunidade de ter um projeto como esse dentro da escola, mas eu tive uma coisa que me ajudou muito na minha profissão, que foi o rádio. Com 13 anos, faltou um repórter lá num jogo e o meu pai, tu quer ir? Eu disse, eu vou. E me apresentou o microfone. E isso me facilitou para que eu chegasse na faculdade com 13 anos. 13 anos. Com 14 anos eu era formado, foi meu primeiro curso. Formado em rádio. Com 14 anos. Professor Rui Carlos Osterman, na FEPLAN, em Porto Alegre. Que era colorado esse cara, hein? Não, professor. Não, sabe sim. Esse é um dos poucos radialistas que morreu e nunca ninguém... Ele não morreu. Ele não morreu? Tá não, professor, vai fazer 90 anos agora, inclusive vai sair um documentário sobre a vida dele. É um dos entre as baluartes assim, da comunicação no Estado. E aí, uma voz pausada, bonita, né? E isso que eu fui por anos, ele foi secretário de Educação no Estado, foi por anos comandou sala de redação na Gaúcha. Sim. Acho que ele começou a sala de redação, né? Ele veio
pessoal mais antigo ali, mas eu acho que um dos mais antigos lá era aquela família Cabral, acho que foi o Cid Cabral, né? Eu acho que o Foguinho também foi um dos precursores lá. Então, naquela época, o rádio me ofereceu uma oportunidade que foi muito importante durante a universidade. Por quê? Embora eu não fosse um dos alunos mais brilhantes, convivi com pessoas brilhantes dentro da universidade, eles não gostavam de falar. Eles não gostavam de apresentar trabalho. Então, muitas vezes, eu nem tinha muita noção do que ia apresentar, eles faziam, as mentes brilhantes faziam, e eu apresentava. Isso me abriu portas absurdas. E isso eu falo porque vai ao encontro do que tu falou. Quer dizer, daqui a pouco o jovem está ali, ele se sente meio inibido. Ele pode ser tímido por natureza. E aí tu lança uma oportunidade como essa. Vamos entrar nesse projeto em que tu vai criar a tua empresa, em que tu vai, enfim, colocar a mente para pensar, não só na frente do computador jogando, ficando 24 horas por dia ali. Isso, né, Bina? Começa o networking, né? Coisas básicas de um projeto de dentro de uma escola já começa a entender o quanto que é importante o networking. Porque se eu tenho um produto, eu tenho uma taça para vender, eu vou onde? Nas pessoas que eu conheço. Primeiro eu vou nas pessoas que eu conheço. Uhum. Então, o importante do ter um relacionamento com as pessoas de diversos campos, de diversas áreas. E aí vem ao encontro também o associativismo, que a gente pode estar conversando depois, que é extremamente importante para o empreendedorismo. Eu queria, antes de falar associativismo, que é uma palavra difícil e o Romeu tomando vinho não vai conseguir falar, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua experiência dentro, porque tu trabalhaste nesse projeto, né? Sim. Tu me disseste, lá em Santa Cruz do Sul. Sim. E eu queria que as pessoas acompanhassem isso, especialmente os que são aqui da nossa região, para ver o quão bacana é, porque tu teve um feedback muito bacana em cima disso, não teve? Sim, com certeza. É lindo de ver. Porque, assim, as pessoas, quando a gente implementa isso, elas podem optar por estar ou não, né, dentro daquele projeto, dentro da escola. E todos aceitam. Todos. É 100%. É muito difícil não aceitar. Porque é algo que vai engajar, algo que vai sair do... Porque eles podem ocupar aquelas horas dentro da escola e não ir em algumas aulas específicas. Sim. Além disso, dessa motivação, que também o Sebrae entende que é importante, eles começam a olhar porque eles estão chegando no final do colégio. É que nem faculdade. Estou chegando no final da faculdade e agora o que eu vou fazer? Não é assim? Claro. Para que lado que eu vou ir? Qual a empregabilidade? Onde é que eu vou trabalhar? Porque quando começa a chegar no final, começa a bater, né? O desespero. Sim, com certeza. E aí, então, no colégio, eles perceberam que aquilo ali podia ser uma saída. Né? Aquilo ali era algo que eles conseguissem visionar o futuro deles. Ou não, né? Ou não. Porque também ele saberia se não interessa, né? Exato. Tu sabe, Fernanda, que eu escuto muito podcast, né? Eu já comentei isso aqui em outros episódios, o Bina sabe. Eu dirijo toda semana aí uma média de 800 quilômetros para ir e vir, né? Então eu vou a Santa Maria, na universidade, venho aqui, volto, enfim. E isso me dá uma média de umas 6, 8 horas dentro do carro por semana. E esse tempo, eu comecei a aproveitar esse tempo escutando podcasts, né? E um dos podcasts que eu assino, que eu curto e sigo, é um podcast de growth, né? De crescimento, né? E que ele fala exclusivamente de vendas, né? E ele fala isso, que na vida tudo é venda. Tudo tu vende. Tu está vendendo o teu peixe. Quando nós que somos médicos ali, o teu paciente ali, a gente está vendendo o nosso trabalho na postura, na maneira de se comunicar, né? Na maneira de explicar a doença para o paciente, na maneira de se relacionar com os outros colegas, né? Então, tudo na vida hoje é venda. Só que as pessoas não aprendem na escola a vender, Bina. Ninguém aprende a vender. Eu sou filho de bolicheiro, eu sou neto de bolicheiro. O meu avô, ele tinha um barzinho, um mercadinho em São Pedro do Sul, né, que vendia desde ratoeira até pneu de trator, tá? Então, tu deve ter conhecido esses bolichos aí antigamente, né? Aquele antigo baleiro, aquele que os baleiros, eu tenho baleiro lá na casa que era da minha mãe até hoje, né? Que era do bolicho dele. Assim, eu sou neto de bolicheiro, tá? Mas eu nunca aprendi a vender. E é uma coisa que eu me esforço hoje, não é para vender o meu trabalho, mas assim,
para vender imagem, para vender a minha competência, para vender assim, a vida mais ou menos saudável que eu tento ter, né? Então, eu acho que as pessoas, infelizmente, Fernanda, elas ainda não aprenderam a arte da venda e o quanto isso é importante para o seu desenvolvimento profissional e sucesso no futuro, né? E aí eu queria te perguntar uma coisa. Às vezes, tu como empreendedora e uma mulher, tu tem que coordenar um time de vendas, né? Por exemplo, a StarMed, as funcionárias ali, elas têm que vender o plano, né? Qual é a diferença que tu vê assim, entre a mulher como uma chefe ou líder, e tu já pode nos explicar a diferença, que é uma diferença bem gritante, né? Com relação ao homem. Qual é a vantagem que a mulher tem quando comparada a uma figura masculina? Parte de um princípio de visão, né? A gente sabe que fisiologicamente o homem ele tem a visão tubo, ele enxerga isso. E a mulher faz o movimento. A minha é só isso. A minha é só isso. Quando Quando né? Então, a mulher ela tem a visão mais aberta, ela enxerga mais, né? Além de que os nossos neurônios, né, são diferentes as sinapses do que os homens, né? Que isso também comprovadamente. Comprovadamente. Isso. Então, assim, dentro de empresas, a mulher, ela enxerga os detalhes para venda, né? As objeções. Como que a funcionária falou? Por exemplo, eu tô na minha sala de atrás na StarMed, eu escuto tudo que as mulheres falam lá na frente do paciente. Tudo. Elas estão conversando, elas estão vendendo, terminou o atendimento, eu chamo. Palavras que não podem ser usadas. Olha como eu vou te vender e olha como tu vendeu. Ah, fulano do mesmo jeito. É a mesma coisa seguinte, ó. Eu tô com um pacote de bala, uma coisa bem simples. Tô com um pacote de bala aqui e eu tô vendendo por R$5 esse pacote de bala. Tu vai comprar? É diferente. Olha só, eu tenho esse pacote de bala que eu fiz essa noite, eu não dormi de noite porque eu preciso desse valor, porque eu vou me alimentar com esse valor, ou enfim, esse pacote de bala vai fazer diferença na minha faculdade, eu estou construindo minha faculdade. Tu consegue me ajudar? A pessoa vai te dar o dinheiro sem pegar a bala. Agora, se tu oferecer, eu tenho um pacote de bala por R$5, é muito diferente do que tu fazer uma explanação em volta, do que tu trazer o propósito. Quando tu traz o propósito para a pessoa, e outra coisa, para vender, tu tem que pegar no problema da pessoa. Não tem como tu vender sem pegar no problema. Qual o problema que a pessoa tem? E assim são as empresas. Ninguém se cria empresa porque eu tô com um hobby de abrir uma empresa. Sim. Qual é o problema que tem a cidade? Sim. O que está faltando na cidade? Sim. É assim que se abre empresa? Desculpa te interromper, tem um podcast do Caio Carneiro que o cara pergunta para ele assim, eles estão no podcast, estão tomando um copo Stanley. E aí ele entrega o copo Stanley pro Caio Carneiro e diz assim, tu tem 1 minuto para me fazer querer comprar esse copo Stanley. Tu já assistiu esse não, corte? Esse não. Eu vou achar o corte e vou te mandar. Aí ele pega o copo Stanley e diz assim, olha só, parece um copo normal, mas a bebida aqui dentro fica 12 horas gelada. Tu já imaginou tu tomando uma cerveja aqui sem esquentar? Nunca vai esquentar. E assim, a textura desse copo, tu olhou por dentro, como ele é bonito, ele é diferente, ele é moderno e tem uma tampa também. Se quiser botar uma coisa quente, aí ele terminou de falar, ele largou o copo assim, e o cara disse assim, quanto é que é o copo mesmo? Vou achar o quarto e vou te mandar. É sobre bom, isso. Muito bom. Então é sobre isso. Então, na verdade, tu tem que vender a necessidade da pessoa. A necessidade, então tem que contextualizar. E a palavra não pode existir nas frases de venda. São coisas importantes, entendeu? Que tu começa os gatilhos importantes de mente que tu tem que trabalhar nas pessoas. Fernanda, mas assim, tu já nos comentou que tu é de uma família de comerciantes, né? Que tu estudou enfermagem, trabalhou como enfermeira, foi gestora, né? Como é que, assim, essa migração de carreira que hoje em dia é cada vez mais comum, né? A gente tem vários colegas médicos que deixam de ser médicos aí para ser coaches, para ser, né, para ensinar aí a gerir clínicas, né, gerenciar clínicas, né, e investimentos e outras coisas, né? Então, assim, como é que tu fez essa transição de carreira? Quando é que tu percebeu, assim, que tu, tipo assim, a enfermagem fez parte da tua vida, mas agora eu quero ser empresário?
dentro do perfil, dentro de uma empresa, quando a gente, mesmo que tu tenha a tua profissão de médico, quando tu assume uma empresa e que ela é tua e ela depende de ti e tu tem que fazer por ela e tu tem no teu sangue, tu tem que ter, né, esse olhar, esse propósito. Tu entende que se tu manter só o teu perfil enfermagem ou só o teu perfil médico, tu não vai conseguir fazer gestão. Então tu incorpora, né? Tu puxa aquilo e diz, não, agora eu preciso ser gestora. E dali tu começa e amor, né? Amor e propósito tem muita relação com isso. Ninguém desperta nada porque tu tem que nascer, tu tem que ter vontade, tu tem que querer. E outra coisa bem importante é os cursos, né? Eu fiz gestão empresarial. Eu não simplesmente fiz enfermagem. Eu fiz gestão empresarial e muitos outros cursos. Para me conhecer, para conhecer Dale Carnegie, né? Enneagrama, né? Muitos outros cursos para que tu conheça também os perfis dos teus concorrentes, dos teus clientes, da tua família, como lidar, né? Os teus amigos, os teus próprios parceiros de negócio, como lidar com toda essa gama. Porque quando tu deixa de ser o médico que vai só atender o paciente, tu tem que atender toda a outra gama. Certo. Né? E tu tem que... E essas habilidades é no estudo. É no procurar e estudar. Então, as pessoas que estão nos assistindo, você acha que é muito fácil virar chave? Não é fácil virar chave, mas a gente tem que ter vontade. Partindo do princípio, quando a gente tem vontade de fazer algo, a gente tem que correr atrás daquilo. Né? E correr atrás dos seus objetivos, também eu preciso estar sólida com conhecimento para fazer isso. Né? Porque eu não posso simplesmente dizer, hoje eu vou abrir uma empresa, tá? E aí? Né? Vou fazer gestão. Eu te dou um emprego. Mesma coisa assim, vou te oferecer um emprego. Hoje tu vai trabalhar a partir de hoje na administração hospitalar. E aí? Show de bola, baita emprego. E eu sei fazer isso. Aí tu começa a te perguntar as suas habilidades. Se eu não sei e se eu quero muito, eu tenho que estudar para aquilo. Claro. Se preparar. Né? Se preparar para isso, para entregar um bom resultado. Né? Então, são coisas da vida, não só de empresário, acho que o nosso profissional em como um todo, que a gente sempre precisa buscar. Essas... E outra coisa, né? Muda muito. É que nem o algoritmo de Instagram aqui, que a gente sabe que a gente está falando. O algoritmo de Facebook está sempre mudando. Se eu não mudar, as coisas vão me atropelar. Perfeito. E o associativismo? Adoro. Explica para nós, como se nós tivéssemos 6 anos de idade. Associativismo, gente, isso é algo assim, que mudou muito a minha vida. Porque eu comecei a empreender em 2013. Em 2014, me convidaram para participar da diretoria da AGESC de Santa Cruz, que é a Associação dos Jovens Empresários de Santa Cruz. E ali, porque me convidaram para dar uma palestra, e daí já convidaram para a direção, eu acho que tem bastante a agregar. E eu disse, vamos lá, eu nunca participei, mas eu acho que deve ser bem bacana. E também isso é uma coisa importante. Mesmo que a gente tenha receio e tenha medo, a gente tem que enfrentar nossos medos. Claro. Né? Porque senão a gente fica sempre naquela zona de conforto, tá tudo bem. E quando a gente tem medo, é aí que a gente tem que ir mesmo. Porque com certeza ali a gente vai aprender. E aí foi que a gente começou na diretoria, enfim. E dentro da diretoria, eu já comecei a ter networking. Eu visualizei que aquilo ali que era um negócio do empresário. Porque dentro de uma associação, eu não converso só com o pessoal da área da saúde. Eu converso com o pessoal da fumageira, eu converso com os administradores, com os diretores de outras empresas, com o pessoal da Xalingo, com o pessoal da MOR, e aí começa. E aí tu começa a ter uma rede de contatos e ver que o teu problema não é só o teu problema. Que o meu problema da minha empresa é o mesmo que do fulano, que é o mesmo do ciclano, e como é que tu resolveu? E o caminho curta. Entende? Então o associativismo ele vem com isso. Além do networking, ele faz com que os caminhos se encurtem. Sim. Né? Porque se eu posso dividir contigo o meu problema, a gente une as forças e a gente resolve junto. Né? Porque o empresário, ele é muito solitário. Né? Dificilmente eu vou discutir com a minha família, com os meus amigos sobre o meu negócio. Graças a Deus, eu tenho pessoas ao meu redor assim que eu consigo fazer esse movimento. Claro. Mas muitos não têm, né? Como discutir os problemas do dia a dia. Então, o associativismo ele te traz isso. E além de ele te trazer isso, ele também te dá um corpo onde... O que a Jéssica fazia? Se o Romeu vendia marketing, eu não ia comprar fora. Eu ia comprar do pessoal que estava comigo todo dia, né, da Jéssica.
né? Corporativismo, basicamente. Né? Exatamente, um corporativismo. Então, ali começou. E dali eu peguei gosto, fui presidente no outro ano da associação, foi muito bom. Perdi esse medo de falar, porque daí era microfone todo dia, era evento todo dia, e era muito bom. Em algum momento foi tímida? Sim, fui, com certeza. Eu não gostava de apresentar coisa na faculdade, né? Não gostava. E ali o associativismo me virou. Ele me trouxe porque eu tinha medo. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou falar no microfone todo dia? E aí tu diz, não, eu vou enfrentar esse meu medo, porque se eu quero crescer, eu preciso enfrentar os medos. E aí foi que pra mim o microfone virou uma coisa normal, porque era diário. E dali fui presidente presidente da Construarte Multifeira de Santa Cruz. Quando que uma enfermeira ia ser presidente de uma Construarte? Nada a ver, né? Que era uma feira de construção civil. De construção e com lojas, mas o que eu gostava? De pessoas. Então eu fazia contato com pessoas, eu ia com o secretário de Desenvolvimento e Turismo nas outras cidades buscar empresas que não tinham em Santa Cruz para empreender em Santa Cruz e diminuir imposto e fazer toda aquela movimentação. Então eu tive contato com a parte da prefeitura, de crescimento da cidade, governança de Santa Cruz. Tudo começou por causa do associativismo. Certo. Então, isso é importante. Então, as pessoas às vezes olham, o que aquele povo está se juntando, né? Gente, é para crescer a cidade? Se tem o objetivo de crescer, tu não cresce só a cidade, tu cresce a si mesmo. Com certeza. Tem que ajudar todos. É um desenvolvimento coletivo, que é o mais importante, né? Fernanda, assim, tu falou do networking, né? E eu concordo contigo que eu acho que é um dos pilares de qualquer negócio, né? A gente tem que ter boas relações interpessoais, né? Mas assim, eu queria que tu me dissesse o que torna tão difícil empreender no Brasil. Os trâmites burocráticos a gente sabe que existem, né? A dificuldade financeira de um modo geral, porque empreender não é barato, né? Mas assim, o que trava tanto para a gente empreender, para criar novas empresas, criar novos negócios, né? Negócios na área de serviços, como tu está criando, né? Negócios na área de comércio, né? Novas indústrias. O que é difícil, assim, a pessoa que está assistindo agora e está pensando assim, eu estou pensando em abrir uma empresa, quero, sei lá, vender cachorro-quente. O que torna o negócio ser tão difícil? Primeira coisa, os impostos. Os encargos trabalhistas e os impostos dentro do Brasil são altíssimos. Porque o governo é nosso sócio majoritário dentro de uma empresa. E isso parte desse pressuposto que tudo tu paga uma porcentagem muito alta. Então o teu lucro sempre vai ser menor. Então tu tem que ter produtos ou serviços que te dão uma renda boa, porque senão não vale a pena empreender. Porque hoje ser funcionário te dá uma segurança financeira, ele te traz o valor mensal fixo, para quem gosta da segurança, mas aí tu fica naquilo. O baixo risco, né? O baixo risco. O teto é aquilo ali, né? O teto é aquilo ali. Só que daí as leis trabalhistas, elas fazem com que tu queira assim, trabalhar com carteira assinada, entende? Tudo isso faz com que o empresário fique recuado, com medo de empreender. Exatamente. Só que quem mantém o Brasil são os empresários. É que gera emprego, que gera renda, se não existisse verdade, né? empresários, se não existisse empresas, não existiria emprego. Perfeito. Então, assim, parte desse pressuposto que deveria ser muito valorizado o empresário, né? Então, o empresário, se não existe o empresário, não existe o imposto, não existe recolhimento, não existe famílias com valores, não existe nada. Então, assim, é importante o Brasil começar a olhar para essas coisas que, por exemplo, assim, fora nos Estados Unidos, a maioria das pessoas não tem carteira assinada, isso não existe, né? Eles trabalham autônomos, são todos autônomos de dentro de uma empresa. Só que eles são responsáveis, são corresponsáveis. E aqui não existe essa lei. E nos Estados Unidos tem uma coisa, principalmente no setor de alimentação, né, que os funcionários eles têm um salário base que é relativamente baixo e eles ganham o tips, né, que são as gorjetas, que são aqueles 10% que a gente paga aqui no Brasil, né, em alguns restaurantes, né, que lá é um valor mais alto, né. E isso faz com que eles sempre queiram atender melhor, se dedicar mais, né. Mas isso é um estudo que fala também, né, sobre a questão de comissionamento. Isso que eu te Todas perguntar. as minhas empresas existe comissionamento de qualquer coisa. Sim, meta é comissionamento. Tem que ter.
Perfeito. Porque tu engaja o teu funcionário, tu faz com que ele se sinta parte do processo. Ele é sócio, na verdade. Exato. E nada mais justo. Nada mais justo. Nada mais justo. Exatamente. Se a pessoa está trabalhando, está se dedicando para aquilo, ela tem que participar do lucro. Perfeito. Eu não tenho como colocar um funcionário, tu vai trabalhar 8 horas por dia aqui, é isso aí que tu vai ganhar e acabou. Tu fazendo ou tu não fazendo? Não tenho como eu motivar um funcionário assim. Tem que se sentir incluído, né? Ele tem que se sentir parte. Deixa eu fazer do advogado do diabo nessa questão. O emprego é bom, né? Quer dizer, ele te oferece uma oportunidade de crescimento e tal, tu tem um salário fixo e tu tem um comissionamento, tu tem uma meta para cumprir. Na seleção do teu funcionário, tu já vê quem vai ter problema com isso? Por quê? Isso afeta a saúde de muitas pessoas, né? Que tem um mental, vamos dizer assim, não tão forte. Exatamente. Assim, a gente vê isso em determinados nichos de trabalho aí que muitas pessoas acabam adoecendo. Dentro de uma seleção é extremamente importante. Faz 3 semanas atrás que eu fiz entrevistas de 63 pessoas em uma semana. E tu tem que dar atenção para todas da mesma forma. E ali foi extremamente cansativo, porque eu via o quanto que as pessoas estão carentes de trabalho e elas tentam vender uma coisa que não é delas, porque elas vêm com aquele rótulo que elas olham no Google que elas precisam falar, só que aí tu começa a ir pelas lacunas. Sim. E perguntar, tá, mas isso, e se isso acontecer, né? E aí tu começa a moldar a pessoa. E eu, por exemplo, nunca faço um processo seletivo só olhando para a pessoa e defino. Não. Eu sempre faço um processo seletivo, onde depois ela vai participar de um processo onde vai ser descritivo e ela vai ter um tempo para escrever aquelas perguntas. E dali eu vou ver se ela é ansiosa, se ela vai conseguir responder as perguntas da forma correta, se ela tem um bom discernimento no entendimento das coisas, né? E botar problemas ali. E com isso, o que tu faria? Sem estar me olhando. Né? Quais são as tuas experiências? Sem estar me olhando. Né? Porque senão aquela coisa fica muito e fica muito... Hoje o tal do Google, ele ensina muitas pessoas. Só que ele sabe o que é certo. Por exemplo, a gente sabe que a gente tem que comer alface, que a gente tem que comer rúcula, que a gente tem que ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico. A gente sabe tudo isso. A gente faz? Não sempre. Nem sempre. Nem sempre. Né? Porque a gente sabe que o nosso corpo é uma máquina e que a gente precisa cuidar dela. Se nós não cuidar, quem vai cuidar? Exatamente. Ninguém vai trocar a perna até o final da vida, ninguém vai trocar, né? Enfim, então a gente vai ter isso até o final da vida. Então, o que eu quero dizer? Que as pessoas vêm com informações muito corretas daquilo e dentro da entrevista a gente precisa lapidar isso. Mas com a tua experiência tu já sabe Já sei. avaliar, né? Eu estou acostumada. No Pelos perfil de sentar, no perfil de conversar, no olhar no olho ou não. É incrível. E isso é muito importante. Aqui ainda tem uma demanda muito alta de pessoas que querem emprego. Então aqui a gente consegue selecionar pessoas boas. Diferente do que eu pensava que isso não existiria. Pensei, meu Deus, e agora? Eu tenho que trazer, porque a primeira vez que nós abrimos a Imuniza, eu trouxe gente de Santa Cruz. Eu não trouxe gente daqui. Alugamos apartamento e tudo para a pessoa ficar. Porque eu não tinha a segurança de profissional de qualidade. E aí agora com a seleção e voltando à questão administrativa, que é um campo mais que não precisa de cursos, enfim, mais aprofundados, a gente vê que sim, existem pessoas muito boas no mercado de trabalho e que não têm emprego. Elas precisam de oportunidade. Elas precisam de oportunidade. E muitas que vão começar comigo nunca trabalharam. Com que idade? Sei. Assim, média, sim. Várias, não importa. 25, começou, 22, 25 anos. A maior número de pessoas é dos 20 aos 24, 25 anos. Que nunca trabalharam. Nunca tiveram a oportunidade de trabalhar. E eu vou te dizer, eu fiquei com currículos maravilhosos. Se eu tivesse mais vagas, eu colocava todas as pessoas que eu tenho. Na verdade, né, Bina, o trabalho que dignifica a pessoa, né? Indiscutivelmente, ele traz qualidade de vida para ela, para sua família. Eu acredito muito, já falei isso aqui em outros episódios, né, na questão da educação, que ela começa em casa, ela passa pela escola, e aí eu acredito muito que isso seja uma evolução. Essas pessoas precisam ser estimuladas permanentemente, já começa esse estímulo dentro de casa, nos filhos, né? Orientações básicas, depois passa pela escola, no ensino fundamental, no ensino médio,
isso que tu falou aí desse projeto maravilhoso, Sebrae, que tu fez parte, eu acho fantástico. Essas pessoas precisam ter um pouquinho de noção de como as coisas funcionam, porque era um debate que eu tive em casa também com o filho e tal. Pô, chegar com 15, 16 anos e definir uma profissão não é muito fácil, né? Não é fácil. É aquilo que tu vai fazer para toda a tua vida, né? Então, ter essa educação e amostragem, claro que hoje acho até muito mais fácil o acesso do que era, por exemplo, na minha época. Eu sou da geração que não viu internet, né? Um pouco mais velho que vocês, então... Mas começou a discada depois, né? Naquela transição, 94, já contei essa história aqui. Eu estava no cultural, em Porto Alegre, fazendo inglês, e a professora falou, vou apresentar para vocês uma coisa aqui que vai revolucionar o mundo em poucos anos. Então, hoje acho fácil tu entrar ali no Google, como tu falou, e pesquisar como é que é uma engenharia, como é que é uma medicina, como é que é um odonto, como é que é uma enfermagem e tal. Só que esse estímulo começando em casa, passando pela escola, facilita quando ela chega lá para fazer uma entrevista contigo, porque daqui a pouco tu vai pegar uma pessoa motivada que tem o mínimo conhecimento daquilo que ela vai trabalhar. Uhum. Mas aí tu também entende, né, quando a coisa é meio vista de última hora, né, que a pessoa às vezes é inteligente e usa daquilo para facilitar uma entrada, ou a pessoa que já tem uma mínima noção daquilo. Né? Sim, sem dúvida. Fernanda, nós estamos chegando quase a 1 hora aí já do nosso episódio, estamos se aproximando mais perto do fim. Eu queria te perguntar, assim, para aquela pessoa que está assistindo ali e está te admirando, assim, como uma mulher elegante, assim, com uma carreira brilhante, cheia de sonhos, de metas, né? Empreendedora, uma gestora, uma líder, né? E carregando essa bandeira feminina aí para a moça ali de 18 anos, 20 anos, né, para o jovem, né, independente se é homem ou mulher. A pessoa que quer empreender, começar a empreender do zero, né, o que ela tem que fazer e como é que ela poderia, eventualmente, se alguém quisesse, ter uma mentoria contigo. É possível isso atualmente? Sim, hoje é possível. Tu sabe que isso surgiu numa palestra que eu dei em Cachoeira do Sul, falando da minha trajetória de vida, né, da importância do empreendedorismo, e muitas pessoas dali começaram a me solicitar fazer mentoria. E no momento eu não tinha tempo para isso, né, e disponibilidade para estar organizando, e agora então eu estou abrindo a consultoria para empreendimentos. Né, as pessoas que têm interesse, que estão nos assistindo, que têm interesse em abrir seu negócio, né, que tem interesse em daqui a pouco ou melhorar o seu negócio, né, avaliar o seu negócio. Olha, eu preciso qualificar, eu preciso avaliar, inclusive até questões hospitalares, né? Olha, eu preciso melhorar o atendimento de certos locais do hospital, ou enfim, eu tenho uma empresa que eu preciso vender mais, eu tenho um projeto de vida, um sonho de vida, um propósito, mas não sei por onde começar. Né? Isso é viável, isso não é viável. Né? Então, é só entrar em contato comigo, que a gente faz uma avaliação e eu passo um planejamento de como que a gente pode estar buscando isso. Mas, assim, partindo de um princípio, que quando a gente tem vontade, a gente precisa ir atrás dos nossos sonhos, né? Não deixar na gaveta. Porque aquela coisa, se a gente não mudar o dia de hoje, amanhã vai ser igual. Com certeza. Então, eu também não tenho como plantar abacaxi e colher morango, né? Então, eu preciso fazer esses movimentos de onde eu quero chegar e começar a dar os passos. Porque as pessoas que têm muito medo, elas pensam, não, amanhã eu vou fazer, e já passou uma semana, já passou um mês, já passou o ano e nada aconteceu. Procrastinação. Exato. Muito comum no Brasil, né? Do Muito ser humano comum. do século XXI. Sempre digo, né, Obina, sabe que eu já corri duas maratonas e uma meia maratona. Quando tinha tornozelo. Quando tinha tornozelo e joelho, né? Também, mas tornozelo principalmente. E quando eu comecei a correr em 2008 para 2009 em Porto Alegre com um grupo de corrida. E, na verdade, assim, eu comecei a nadar, que sempre foi o meu esporte favorito, a natação. E o pessoal que nadava ali, eles faziam triatlo. Eu disse, olha, bike, eu sou muito ruim na bike, sou baixinho, perna curta, né? Vou começar a correr com os caras, né? Porque a vibe era boa e tal, tinha uns churrascos depois. E eu não corria
500 metros, cara. Eu nadava, já tinha um condicionamento físico bom, não corria 500 metros. Em 6 meses eu estava fazendo os treinos, os longos, assim, de fim de semana, de 18, 16 metros, e já correndo a meia maratona de Porto Alegre. Então, na verdade, o que eu sempre digo, né, Fernanda, a gente nunca vai lá longe se a gente não der o primeiro passo, né? Com certeza. Eu não tenho como dar o pulo daqui até lá. Eu preciso dar os passinhos. E os passinhos, às vezes, é muito difícil. E aí as pessoas, às vezes, encontram uma pedrinha e já vai parar. Exatamente. E quantas pedras todo mundo tem no caminho? Exatamente. Né? Então, assim, vamos levantar essas pedras, vamos... E olhar para sua mochilinha, né? Porque eu sempre digo uma coisa importante também. A nossa mochila, a gente nasce com uma mochila nas costas. E vai resolvendo as coisas, né? Se eu abrir a tua mochila e não abrir a minha, eu tô deixando de abrir a minha para não evoluir na vida. Então, eu preciso olhar sempre para mim. Claro. E resolver as minhas coisas e crescer, e, enfim. E o Brasil tá cheio de exemplos, né, Bina? De pessoas que começaram a aprender do zero, do nada, né? Aqui em São Gabriel temos diversos exemplos, né? Eu vou falar, no início eu falei que a gente aprende muito aqui nesse podcast, né? Eu vou citar 2 exemplos. O Haroldo falou em coragem. Tá aí, no nosso Spotify. O Fernando Lemos falou em fé. Entende? Então, se tu tem a ideia, se tu quer evoluir, se tu quer crescer, tu está 2 exemplos, coragem e fé. É verdade. São passos importantíssimos. Ou estou errado, mentor? Tá certo, é isso aí. Sem esses 2 a gente não vai a lugar nenhum. É verdade. É, isso aí. Pessoal, estamos chegando aí para 1 hora de live já. Queria agradecer a todos que estão ao vivo. Lembrando que esse episódio ele vai estar disponível dentro de uns 10 dias, mais ou menos, 2 semanas, nas plataformas do YouTube e do Spotify. Vocês serão lembrados lá no nosso perfil do Faladoc, tá? Curtam o perfil, sigam o perfil, na verdade, né, Bina? E o da arroba Fernanda também tem que passar, né? Pra Arroba quem quiser já Fer com 2 R's, Bastos. Fer com 2 R's, Bastos. O Bina é arroba Giancarlo Bina Oficial. Graças à política, não estou mais aposentado. E o meu é arroba RomeoBN. E lá você vai encontrar aí, no arroba do podcast, você vai encontrar os lembretes aí dos próximos episódios, vai encontrar alguns TBTs dos episódios passados, né, as publicações de quando esse episódio de hoje da Fernanda vai ao ar nas demais plataformas. Sigam lá, curtam, né, divulguem nosso trabalho, tá? E em breve estaremos de volta aqui com mais um episódio. Não é isso, Bina? Eu acho que nós vamos estar ao vivo em outubro lá no Star Médio. Ah, sim, eu acho justo. Olha, eu tô achando, viu? Tô achando. O passarinho me assoprou aqui. Olha, eu tô achando que nós vamos ter um episódio ao vivo lá. E quem sabe com outros convidados também da Star Médio, né, Fernanda? Ah, sim. Fernanda. Uma ótima ideia. Mensagem final. Mensagem final, gente. Não deixe os seus sonhos para depois, porque depois pode ser tarde. E a gente tem muitas oportunidades na vida, e vinculem tudo que vocês fizerem ao seu propósito. Quando a gente vincular o seu propósito, é feito de coração, com amor, e as coisas vão dar certo. Muito bem. Bina, é isso. Júnior, Carol, lembrando que esse episódio, ele é produzido, esse e todos os outros, ele é produzido pela JC Studios. Em breve teremos novidades, não é isso, Júnior? Carol, beijão pra vocês, um abraço, fiquem com Deus, boa noite, até o próximo. Tchau. Tchau.